E aí pessoal do canal Literatura e Humanidades, hoje a gente vai falar rapidinho sobre questões que pediram lá no meu Instagram. Aproveita e segue aqui, tá? Tá aparecendo aí o Instagram em algum lugar. E a gente vai refletir sobre diferenças entre a literatura de Edgar Allan Poe e Lovecraft, né? HP Lovecraft. Primeiro que não é tão interessante a gente estar fazendo diferenciações com base, olha o sininho aí de alguma coisa, hein? Com base de autores, né, pessoal? Com base de biografias, porque nem tudo que o autor escreve, ele escreve para si ou só para si, né? Então, às vezes a gente acaba pegando uma obra e acaba querendo encaixar perfil, personalidade do escritor naquela obra e nem sempre tem a ver só com ela. Por isso que uma teoria chamada estética da recepção é muito importante, porque ela vai falar mais da relação do leitor com a obra, né, e dos contextos existenciais, mas também dos contextos possíveis, das percepções possíveis que se pode achar na obra, do que mesmo da personalidade do escritor. E se a gente for fazer uma análise psicológica, né, é muito importante também, né, aqui no Brasil a gente trabalha muito com essa perspectiva em algumas universidades de literatura e psicanálise, né? A psicanálise é muito importante dentro dos estudos, não só dentro da clínica, né? Ela é muito importante também para a clínica, para o autoconhecimento, principalmente nesses tempos pandêmicos. Ela é bastante importante, mas ela também é muito importante para a compreensão da arte, e a literatura é também, né, uma grande arte. Desde lá do movimento, do início do século XX, quando foram se definir os tipos de artes, que a literatura está dentro, né, das artes clássicas, e já vem bem antes, lá desde a Grécia Antiga, essa questão de classificar, né, essa questão da necessidade que o ser humano tem de classificação. Então a literatura, ela já é considerada, ela já está dentro, aliás, das grandes artes, né, produzidas pelo humano. E a relação entre psicanálise, psicologia e literatura é muito importante, mas quando a gente vai fazer uma análise psicanalítica de uma obra, é muito importante fazer uma análise dos personagens e não do escritor. É importante deixar isso claro. Então, fazendo essas distinções, vamos aqui, né, pegar aqui algumas curiosidades, né, e algumas questões tanto dos autores, do que a gente pode perceber das marcas dos escritores, porque, claro, é impossível que não apareça também a personalidade, o eu, as ideologias, as visões de mundo dos escritores dentro das suas obras. É claro que vai aparecer, né? O próprio Lovecraft é considerado preconceituoso, é, bem racista, porque a gente pode perceber isso dentro das obras dele também, né? E o Edgar Allan Poe, ele sempre foi considerado louco, né? E a gente pode perceber que ele realmente tem essa veia de uma necessidade, de uma angústia, de uma reflexão muito mais profunda do que a superfície, né? Lá da modernidade do século XX, das pessoas da época, né? Então ele tinha um espírito muito inquietante, e ao mesmo tempo ele variava muito, né? Segundo as biografias dele aí, né? De uma ansiedade muito grande para uma depressão muito profunda. E isso a gente pode perceber também nas obras dele, né? Mas vamos lá então fazer algumas distinções desses personagens ou dentro desses escritores por meio das obras e dos personagens, tá bom, pessoal? Então se liga aí. Vamos lá. O Edgar Allan Poe, a gente tá até, deixa eu pegar aqui um livro para ilustrar. Aqui o Corvo e outros contos. Ah, Wesley, mas o Corvo é um poema, é uma estrutura poética, mas é um conto também, tá bom? Pode ser considerado um conto também. Então, o próprio Corvo, né, muito simbólico da personalidade, da reflexão do Edgar Allan Poe. Então, se liga, Edgar Allan Poe, ele é aquele escritor gótico, né, da literatura gótica, mais voltada para dentro de si.
reflexão humanística, existencial, reflexão profunda, né, sobre questões que ultrapassam a barreira do que o ser humano pode entender e, consequentemente, críticas ao cientificismo, mas todas essas críticas ao cientificismo do século XIX partem do interior. Né? A morte, o que é a morte, o que acontece depois da morte, fantasmas, tudo isso está presente, espectros, né? Medo, mas a partir do interno, do ser humano. Então o Edgar Allan Poe está focado muito no interno, no ser humano. Já o Lovecraft, né, vamos hoje nesse vídeo fazer essa grande distinção. O Edgar Allan Poe ele se foca para dentro do ser humano, em questões filosóficas, existenciais, e claro, é um escritor gótico, trazendo todos os elementos góticos possíveis, como morte, escuridão, fantasmas, espectros, doenças que não tinham cura e até hoje algumas não têm. Então ele traz tudo isso no conto dele, mas trazendo isso para a profundidade do ser humano, tá, pessoal? Já o Lovecraft, né, tem esse box aqui novinho que vai falar aqui do panteão dos mitos e todos os mitos que o Lovecraft criou. Então vai trazer aqui a questão dos deuses antigos, né, dos serviçais e das raças que se desenvolveram independentemente e dos deuses externos ou exteriores. Então, quando a gente fala em panteão dos mitos, já dá para perceber que a grande pegada do Lovecraft é também no ser humano, mas é partir para fora. Então, essa é a grande distinção entre os dois escritores. Edgar Allan Poe vai investigar, não seria nem essa palavra, né? Investigar, porque isso é muito do cientificismo, da ciência, mas o Edgar Allan Poe vai se debruçar sobre as questões internas do inconsciente, do eu, do medo, da angústia, né, que o medo pode provocar. Já o Lovecraft vai para o externo. Ele vai refletir sobre mitos, vai pegar toda a mitologia que já existe, que ele pôde, né, consumir, que ele pôde se debruçar, que ele pôde estudar, para criar seus próprios mitos, suas próprias mitologias, né, suas próprias personagens dentro de uma nova mitologia, explorando assim várias questões externas do cosmos, de debaixo da água, do profundo do oceano. Né? Então não é que Lovecraft ele abandone essa importância do inconsciente. Na verdade ele mexe muito com o nosso inconsciente, trazendo o suspense, o medo, o terror, o horror, mas ele parte do ser humano para fora, para o externo, né? Porque o Lovecraft ele teve muitas questões na vida dele. Primeiras questões com os pesadelos recorrentes que ele sempre teve, com muitos dos personagens, né? Como o Cthulhu ou Catulo, dependendo de como vocês queiram fazer essa pronúncia que é tão controversa. E ele, além de ter, né, a partir desses sonhos, desses pesadelos que ele teve durante toda a juventude, adolescência e a vida adulta dele, ele partiu, né, para estudar mitologia, partiu para estudar coisas misteriosas que não tinham explicações também dentro da ciência do século XX. E ele, a partir daí, construiu toda um panteão de mitos, de deuses, mas com base em coisas externas. Então o H.P. Lovecraft ele foi pesquisar, ele pesquisou que muitos objetos estranhos né, foram encontrados debaixo do mar. Ele viu que muitas construções, né, estátuas de pessoas existem debaixo do mar, e isso realmente é fato. Né? Vocês podem investigar isso, procurar isso em outros vídeos aí do YouTube que vocês vão achar. E aí o Lovecraft, com base em tudo isso, com base em todos os estudos das mitologias gregas, egípcias, construiu um tipo de mitologia própria do escritor. Né? A gente chama isso de literatura, claro, porque não são contos espalhados pelo mundo de forma oral tradicional. Realmente é uma coisa bem escrita, de um escritor único. Então a gente faz essa diferença, essa diferenciação entre mitologia e literatura, que não é a única, mas é uma delas. E o Lovecraft vai então trazer coisas extraordinárias, mas do externo, né? Como os grandes deuses, como
como meteoros, névoas, coisas que estão além, né? As estrelas, espaço, tempo, ele vai mexer com outras dimensões, coisas que estão além do humano. Então é uma coisa mais externa, enquanto que o Edgar Allan Poe vai trabalhar com coisas mais do humano, como o medo, como se tem alma, se não tem, o susto, o fantasmagórico, tá bom? Então fica essa reflexão e essa distinção para quem pediu já há algum tempo lá no meu Instagram. Eu sei que faz tempo, mas finalmente hoje nesse vídeo eu estou trazendo essa distinção para vocês. Agradeço muito quem ficou aqui comigo até esse momento. Tá bom, pessoal? Deixa seu comentário se você gostou, se você achou relevante, interessante, se realmente tem lógica, tem sentido, ou se não fez sentido nenhum para você. Seja sincero, deixa aí também o seu comentário, divulga para que o canal, né, vá, mesmo que seja aos poucos, mas vá crescendo, vá alcançando mais pessoas, fazendo essa reflexão aí da literatura gótica, principalmente, que a gente traz aqui, unindo com outras humanidades, né, ciências humanas, né, a psicanálise, a filosofia, a antropologia. Enfim, muito obrigado, até os próximos vídeos, e é isso, tá, pessoal? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho aí sobre a diferença da literatura em Edgar Allan Poe e Lovecraft e Edgar Allan Poe. Valeu, é nóis, estamos juntos, até mais nos próximos vídeos aqui do canal Literatura e Humanidade.